Bom dia, turma. Aqui é o professor Vitor, professor de atualidades. Hoje nós estaremos estudando sobre a Lava Jato e as relações perigosas entre empreiteiros e políticos, uma operação da Polícia Federal, ok? A princípio, vamos entender a nomenclatura, por que foi chamado de Lava Jato. Uma empresa que estava sendo investigada em Brasília e ela era uma empresa de fachada que funcionava como Lava Jato. Na realidade, foi descoberto que era uma empresa apenas para lavar dinheiro. Então, o nome da operação foi porque essa empresa foi a ponta do iceberg. A princípio era uma investigação pequena, entendia-se que tinha um esquema de corrupção, mas não se tinha dimensão do tamanho, se tinha noção do tamanho que era esse esquema de corrupção. Então, a princípio começou com essa investigação dessa empresa de fachada, mas o principal foco da Operação Lava Jato desde 2014 é investigar a existência dessa rede de corrupção que envolve empreiteiras, que são empresas da construção civil, partidos políticos e funcionários públicos. E a empresa estatal brasileira, que é o foco da investigação, é a Petrobras, ok? Então, a Petrobras é uma empresa estatal brasileira que está presente em vários lugares do mundo. A principal função dela é a extração do petróleo, a produção dos derivados do petróleo, a comercialização desses produtos. E é uma empresa riquíssima. Então ela estava no centro, de fato, ali da investigação, porque era a relação entre essas empreiteiras com a Petrobras que estava sendo investigada, certo? Então, o que era ali o foco, o cerne da investigação? As empreiteiras que estavam prestando serviços, elas estavam sendo acusadas de uma formação de um cartel, que é uma união entre as empresas, certo? Para trabalhar por algo em comum que favoreça a todas. Isso acaba gerando uma concorrência desleal no mercado, mas o cartel em si já é incorreto, mas ainda mais quando é um cartel para a corrupção, certo? Então, essas empresas formavam cartéis, elas superfaturavam as obras públicas, que eu vou já explicar como é que funciona. Então, vamos supor que para a construção de uma praça, a empreiteira vai gastar 100 mil reais. Então, ela faz um contrato de licitação no valor de 500 mil reais, ou seja, 5 vezes mais do que de fato ela vai gastar. Isso é chamado de superfaturamento da obra. Por quê? Porque na realidade ela só vai gastar 100 mil e 400 mil reais ela vai ficar para dividir entre, né, os políticos envolvidos, entre as outras empreiteiras envolvidas e os diretores dessas empresas. E justamente através desse superfaturamento ocorriam o pagamento das propinas, as doações aos partidos ilegais e a políticos também, tudo em troca de contratos com a Petrobras, certo? As principais empresas, né, investigadas no nosso país, as principais empreiteiras é a Odebrecht, a Camargo Corrêa, a OAS, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão e entre outras muitas empresas aí que são investigadas, né, nesses contratos com a Petrobras. Calcula-se que o prejuízo seja de cerca de 42 bilhões de reais à Petrobras, certo? Então, um prejuízo aí bilionário, ok, gente? Como é que essas empresas elas atuavam afinal de contas, certo? Então, quando a Petrobras necessitava de uma obra, o procedimento correto era ela realizar uma licitação de preços, né, para saber quais eram as construtoras, quais eram as empreiteiras que tinham os melhores preços para abrir um processo de livre concorrência. Então, se você tem uma empresa no ramo de construção, você vai apresentar lá, né, seus preços nesse processo de licitação para a construção da obra que a Petrobras está se propondo a realizar, ok? Mas o que estava ocorrendo é que as empresas elas estavam fraudando as regras de contratação da Petrobras. Como assim, professor?
Elas estavam se organizando um cartel, como eu tinha explicado, essa união dessas empresas, uma espécie de um clube para substituir uma concorrência real por uma concorrência de fachada. Então, de fato, elas se uniam e decidiam, olha, o contrato quem vai se fechar dessa vez é a Odebrecht com a Petrobras. O próximo contrato é Andrade Gutierrez. O próximo contrato é Queiroz Galvão. O próximo é a OAS. Então, elas fechavam esse acordo. Então, vamos supor que agora esse primeiro contrato vai ser fechado pela Odebrecht. Então, todas as outras empresas, elas faziam uma concorrência de fachada para que a Odebrecht ganhasse a licitação e conseguisse o contrato com a Petrobras. Como é que funcionava então o esquema que ficou conhecido como a regra do jogo? Por que, professor, é conhecido como a regra do jogo? Porque, segundo a Polícia Federal, era a única forma de se fechar contrato com a Petrobras era através desse esquema. Por isso que era chamado de a regra do jogo. Então as empresas elas faziam uma união e distribuíam, né, entre si os contratos, como eu expliquei, escolhendo cada vez uma empresa para ser sorteada com aquele contrato. Então, essa empresa escolhida, ela apresentava uma proposta de preço para a Petrobras e as outras empresas ofertavam para a Petrobras preços maiores que aquela. Então, vamos supor que a Odebrecht, certo? Está na vez de fechar um acordo, um contrato com a Petrobras. A Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, a OAS apresentam preços maiores e a Odebrecht apresenta preços menores. Isso é tudo um esquema. Não é que as outras empresas não conseguem fazer um preço melhor. Era o esquema que funcionava assim. Então as outras empresas apresentavam os preços maiores e a Odebrecht era selecionada. Aí na outra vez, a Odebrecht já aumentava seus preços, a OAS continuava com os preços baixos, a Queiroz Galvão continuava com os preços baixos e preços altos e a Andrade Gutierrez baixava o preço e conseguia o contrato. Então era esse esquema. O porquê que eles faziam esse esquema? Como é que funcionava ali dentro dessa empresa estatal, dentro da Petrobras, certo? A ajuda que eles davam em troca, né, dessa liberação desses projetos era o pagamento de propina aos executivos da Petrobras, certo? Os funcionários de alto escalão. E não só aos funcionários de alto escalão, mas a políticos e a outros funcionários públicos. Então o esquema era, como eu falei, considerado a única forma de se fazer contrato com a Petrobras e estima-se que o cartel tenha durado aí cerca de 10 anos, de 2004 a 2014, né? No início dos governos petistas até quase o fim aí do governo petista, que foi quando iniciou a Operação Lava Jato em 2014. O valor aí das propinas poderiam ter chegado até 20% do montante total de um contrato superfaturado, certo, gente? Então é muito dinheiro, ok? Como ocorreu então o desmonte aí dessa regra do jogo, tá, gente? O desmonte ocorreu com a chamada delação premiada. Então, os contratos começaram a ser investigados pela Polícia Federal. E um ex-diretor da Petrobras, chamado Paulo Roberto Costa, foi preso. E após ele ter sido preso, a justiça ofereceu chamada delação premiada. Então, o que é isso? A justiça oferece uma redução da pena para o acusado que conte como funcionava o esquema, que dê nomes de envolvidos, que dê nome de empresas, de políticos, de agentes públicos envolvidos e que essas informações elas sejam reais, elas possam ser comprovadas e então ocorre uma redução da pena do acusado, ok? É voluntário, a pessoa não é obrigada a fechar esse acordo de delação premiada, mas, né, é considerado aí por muitos juristas como uma atitude aí meio que ilegal, porque é meio que forçando. Quem não quer ter a redução da sua pena, né? Então, a delação é fechada antes de você... aliás, a delação não é fechada antes de você ser preso, ela é fechada depois que você está preso. Então, você tem interesse em sair. Então, lógico que você vai fechar de um jeito ou de outro, nem que seja para falar informações que não tenham como sido comprovado. Entretanto,
Muitas dessas informações passadas por Paulo Roberto Costa foram comprovadas. E aí é que entra o esquema dos doleiros. Então, quem eram os doleiros? Os doleiros, eles eram quem faziam o esquema funcionar, no sentido de que eles quem operavam a lavagem de dinheiro nos paraísos fiscais no exterior, como na Suíça, né? Como em outros paraísos fiscais, e eles levavam esse dinheiro para esses bancos na Suíça para poder, né, fazer a lavagem do dinheiro e depositar em contas que seriam contas ligadas a políticos e a funcionários públicos e executivos da Odebrecht. Então, o principal doleiro, né, Alberto Youssef, que era chamado doleiro dos doleiros, acabou sendo preso e ele começou a contar ele fez um acordo, né, de delação premiada e contou diversas formas de ocorrência do esquema. E aí que parte para o terceiro passo da operação, que foram os acordos de leniência. O que eram os acordos de leniência? O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada, mas que em vez de ser para uma pessoa, é para uma empresa, ok? É a mesma coisa de uma delação premiada, só que funciona para a empresa, sendo que a empresa também, que fechar o acordo, vai ter que pagar umas multas à justiça para poder o acordo ser fechado. Então, as empresas que fecharam acordo de leniência foi a Andrade Gutierrez e ela devolveu 1 bilhão de reais, certo? A Camargo Corrêa devolveu 804 milhões e a Odebrecht, pasmem, devolveu 6,96 bilhões de reais à justiça. É considerada a maior multa, a maior devolução de um esquema de corrupção de uma empresa no mundo, na história do mundo, certo? Então, esses acordos fechados através da delação premiada, da prisão de executivos, da prisão de doleiros, dos acordos lenienses, foram então sendo reveladas partes e detalhes do esquema, até que vários políticos começaram a ser presos. Como, por exemplo, nós podemos citar o ministro José Dirceu, do PT, o ministro Antônio Palocci, também do PT, os ex-senadores Ângelo, do PTB, o Decílio do Amaral, do PT, o deputado Pedro Correia, do PP, André Vargas, do PT também, e o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, certo? Além do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do ex-presidente da República, Lula, certo? Então, esses políticos acabaram sendo presos com ligações diretas com esse esquema de corrupção, ok, gente? Eu vou estar enviando a atividade para vocês em PDF, para vocês fazerem no caderno, juntamente com o texto também, para vocês acompanharem e tirarem as dúvidas de vocês, ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e boa sorte na resolução dos exercícios. Até mais, gente. Tchau.